Olá, colegas! Hoje nós vamos iniciar mais uma das atividades para fomentar o conhecimento a respeito de ciências, sempre de uma forma multidisciplinar. Particularmente, nós vamos falar a respeito de um elemento muito importante, um sentido muito peculiar do ser humano, que é a visão, que é um elemento que nos faz interagir de forma muito intensa com o ambiente. Não podemos esquecer que outros organismos vivos estão muito dependentes também desses sentidos. E essa comparação é o que vai nos levar a fazer essa demonstração com a aula de hoje. Para fazer esse estudo e para fazer essa comparação, nós precisamos entender como o processo de desenvolvimento biológico se deu ao longo do tempo para que elementos ou organismos como os insetos pudessem desenvolver o sentido da visão e, comparativamente a esse desenvolvimento, nós estabelecemos uma ponte, uma relação com o ser humano. Para começar, vamos lembrar então das aulas anteriores, onde nós estudamos a evolução da vida na Terra. Particularmente, há aproximadamente 4 bilhões de anos, houve a formação do planeta. Nós tínhamos um planeta muito quente que precisou de alguns milhões de anos para poder fazer o seu resfriamento e ter uma atmosfera adequada para que substâncias muito importantes e fundamentais para a nossa vida pudessem ter interagido e se formado completamente. Então aqui nós vamos lembrar dos aminoácidos, por um lado, formadores de proteínas, e das pentoses e outros elementos que vão reunir, então, informações numa molécula de ácido nucleico. Esses elementos acabaram sendo fundamentais, por quê? Porque eles se tornaram elementos estruturais, elementos formadores ou desencadeadores de reações bioquímicas importantes e, principalmente, armazenadores de informação. Por volta de aproximadamente 3 bilhões de anos, nós já tínhamos interações moleculares significativas a ponto de formarmos organismos ou estruturas celulares complexas que, à medida que interagiam, formavam então organelas, dando origem então aos chamados organismos, e principalmente, mais adiante, mais alguns milhões de anos adiante, formando então elementos mais complexos, conglomerados celulares, formando então organismos multicelulares. Durante esse período, houveram alguns elementos muito importantes e fundamentais para que a vida pudesse ter a complexidade que ela tem hoje. Entre esses elementos, nós encontramos então a formação ou o desenvolvimento de elementos energéticos potenciais, o desenvolvimento de aquisições energéticas potenciais. A primeira, o surgimento da fotossíntese. A segunda, a utilização do oxigênio, subproduto dessa fotossíntese, para gerar uma nova fonte de energia. Isso tudo facultou, durante centenas de milhões de anos, uma interação muito grande e significativa entre todos esses elementos vivos. Quando chegamos a aproximadamente uns 500 milhões de anos atrás, próximo desse período, ocorreu algo fenomenal. A grande capacidade de informação armazenada nesses organismos vivos e principalmente condições ambientais apropriadas acabaram levando ao que se chamou explosão do Cambriano, coisas que vocês já devem ter visto em aulas anteriores, com mais detalhes. Essa explosão, ela propiciou uma grande diversidade entre os organismos, fruto sempre da acumulação dessa experiência ou das informações e do arcabouço fisiológico que os organismos vieram acumulando ao longo dessas centenas de milhões de anos. Esses elementos foram fundamentais para aumentar de forma significativa a biodiversidade no planeta. E essa biodiversidade acabou levando à conquista de novos ambientes, de novos elementos para que as espécies pudessem ampliar o seu potencial de ocupação, tornando o planeta como um todo coberto por vida.
um elemento fundamental disso foi a ocupação da superfície da Terra, das terras emersas. Esse processo de ocupação se deu de forma vagarosa, mas continuada, primeiro através dos anfíbios e secundariamente através dos artrópodes. Cabe lembrar aqui, de modo bastante significativo, que esse processo de aperfeiçoamento dos organismos, ele na verdade já vinha ocorrendo nos mares. Só que comparativamente a alguns sentidos, como a visão, que é aquele sentido que nós vamos tentar explorar hoje, ele, de uma certa maneira, acabava ficando muito limitado pela profundidade dos oceanos. Assim, essa é uma atividade ou um sentido que ele tem bastante importância em águas mais rasas, em águas mais iluminadas.